Tosse não. Oh. Gente, boa noite. 8 horas. Como sempre, né? Às 8 horas na sexta-feira, nós estamos aqui reunidos para falar um pouquinho de alguma coisa relacionada ao nosso Mestre Jesus, nosso querido irmão mais velho, que nos deixou tantas lições maravilhosas. E nesse momento de reclusão que nós estamos vivendo, é importante que nós procuremos sempre pegar todas essas mensagens que tem através do Evangelho, todos os livros, porque é uma vastidão de livros, né? Desde que a gente filtre, é claro, né? Faça o filtro. Nós temos muitas mensagens de consolo, de explicação. E um desses livros, como a gente já tinha feito uma semana mais para trás, umas 2 semanas, a Ana Clara também tinha começado a estudar alguns capítulos. É esse livrinho aqui que é maravilhoso, Boa Nova, né? Psicografado por nosso querido Chico, mentor da nossa casa, né? Do Grupo Mão de Luz, Fraternidade Espírita Mão de Luz, através do Espírito de Humberto de Campos, que tanto tem nos ajudado, né? No esclarecimento de várias situações. Esse livro, ele conta 30, a gente não vai falar, contos, mas contos verídicos, né? São os bastidores que a gente tem na espiritualidade. A espiritualidade nos permitiu que tivéssemos acesso através desse relato desse irmão querido. São 30 particularidades de momentos que Jesus Cristo viveu junto aos seus discípulos, né? São muito importantes. Nós já estudamos o Bom Ânimo, inclusive ontem nós falamos até com uma live no Instagram com o Lar de Jesus, aqui em Lagoa Santa também. E esse capítulo aqui, ele é, eu acho que na nossa, todos são, né? Porque nesse livro aborda sobre a particularidade de alguns personagens, né? Com Bartolomeu, com Maria de Magdala, o Judas Iscariote, um que eu gosto muito, nós chegaremos lá, o Zaqueu, né? Esse hoje a gente vai falar sobre perdão. Mas antes a gente vai aquietar nossos corações, elevar nossos pensamentos à espiritualidade maior, pedir a Jesus que nesse momento nós possamos entrar em plena conexão com esse mundo de amor, de paz, de luz, e que possamos nesse pequeno estudo absorver todas as lições, as inúmeras lições contidas aqui, nessas poucas páginas, mas tão ricas, tão cheias de orientações, de ensinamentos que irão nos facilitar demais essa nossa caminhada terrena. Agradecemos a espiritualidade amiga por poder estar aqui hoje presente, divulgando a palavra de Jesus. Que assim seja. Eu peço desculpas porque simultaneamente a gente está fazendo a evangelização junto e é muito próximo ao local. As crianças, para interagir com elas, precisa ter uma temática mais, uma desenvoltura maior e vai estar meio confundido as vozes. Mas tomara que nós possamos e consigamos passar pelo menos, né, o que nós viemos aqui, o objetivo, que é a mensagem. Essa mensagem hoje ela é o capítulo 10 do livro. Quem tiver o livro em casa pode nos acompanhar. Quem nunca leu, procure ler. Nós temos aqui na nossa biblioteca para empréstimo. E em todas as casas espíritas esse livro, com certeza, ele é acessível, pode ser pela internet, tem PDF na internet também. É maravilhoso. Esse capítulo número 10 de hoje, o título dele é O Perdão. E aí a gente vamos o desenrolar, porque o intuito aqui não é um estudo junto, todo mundo junto, para que possamos chegar a um objetivo, se servir como sempre os grandes espíritos afirmam, né? Os espíritos de luz afirmam, os bons espíritos. Se uma pessoa só ouvir, se servir, se um coração só acolher, já está pronto, está feito, né? Então nós vamos falar sobre o perdão. Depois que Jesus já tinha feito aquele apostolado dele todo, com os discípulos reunidos, escolhidos, né? Os 12. As primeiras peregrinações do Cristo e de seus discípulos em torno do lago de Genezaré,
que nós sabemos, né? Que é o Mar da Galileia, que na verdade era um lago. Mas por causa da extensão dele, que é muito grande, quando ele começou a fazer essas peregrinações, levando a palavra do Evangelho, levando o Evangelho, ensinando o Evangelho, que é universal, né? Nós sabemos que tudo que Jesus nos ensinou, esse manual que ele nos deixou, que ele nos deu, nós podemos vivenciar isso em qualquer outro planeta, em qualquer outro orbe. Ele é válido em todos os lugares. É o Evangelho do Amor. Essa conduta que ele nos ensina a ter é uma passagem, né? Aceita em todo local. Se a gente conseguir assimilar e vivenciar o Evangelho, pronto. É esse o objetivo. O objetivo é o Evangelho do Amor. Quando Jesus começou a fazer essas peregrinações dele, a gente sabe que as pessoas mais humildes que procuravam ouvir, né? Eles se encontravam aflitos, sedentos de uma explicação, porquê do sofrimento, por tudo, pelas mazelas, pelas doenças. E Jesus trouxe esse conforto, trouxe esse alento aos corações. Então, muitas pessoas encontraram a resposta no Nazareno, aquele Nazareno humilde, que ao mesmo tempo que falava de uma maneira que eles podiam entender, eles eram consolados. Então, nós vamos começar aqui com o Humberto de Campos falando. As primeiras peregrinações do Cristo e de seus discípulos em torno do lago haviam alcançado inovidáveis triunfos. Eram doentes atribulados que agradeciam o alívio buscado ansiosamente. Trabalhadores humildes que se enchiam de santas consolações ante as promessas divinas da boa nova, boa notícia, o evangelho que ele trazia. Então, quando a pessoa, ele chamou atenção, ele começou a chamar atenção, né, do pessoal mais antigo. Aquelas atividades, entretanto, começaram a despertar a reação dos judeus rigoristas, os mais antigos, que eram rigorosos em relação à lei e tudo que eles já haviam aprendido até agora, né, até então, que viu em Jesus um perigoso revolucionário. Imagina. O amor que o profeta Nazareno pregava vinha quebrar antigos princípios da lei judaica. Os senhores da terra observavam cuidadosamente as palestras dos escravos, que permutavam imenso júbilo, proveniente das esperanças no novo reino que não chegavam a compreender. E aí eu fico pensando assim, a pessoa ela era portadora de sabedoria, ela tinha era conhecedor da lei, né? Tinha as posses e devia ficar olhando, igual aqui se refere aos escravos, os senhores ficavam olhando as palestras, observando de perto, de longe, né? Observando de perto, ouvindo o que eles falavam referentes a esse Nazareno. Como que aquelas pessoas tão humildes, tão sofredoras eram felizes, conseguiam alcançar essa felicidade quando ouviam esse Nazareno? Então eles deviam ficar argumentando dentro deles mesmo, como que eles conseguem ter essa felicidade que eu, sabedor de tanta coisa, né, de onde tenho tantas posses e não tenho. Não posso ser um leproso, por exemplo, a época que era comum, um leproso, uma pessoa de sofrimento, uma pessoa que estava passando por uma coisa mais séria. Ao ouvir Jesus, eles eram um bálsamo, na verdade era um bálsamo na vida deles. Aquela felicidade de onde provinha? E começaram as conversas, Os mais egoístas pretendiam ver no profeta generoso um conspirador vulgar, que desejava levantar as iras populares contra a dominação de Herodes. Outros presumiam na sua figura um feiticeiro incomum, que era preciso evitar. Eles não sabiam explicar de onde que vinha esse carisma, essa mágica, esse encantamento, né, que as palavras de Jesus proporcionavam, principalmente aos sofredores, aos mais humildes. E eles armavam conspirações, isso aí é fato, isso é normal na vida, né? Começa a incomodar, começa a chamar atenção. Peraí que a gente vai ter que fazer alguma coisa. E começaram a formar movimentos, né? Em relação a isso. Foi assim que a viagem do mestre a Nazaré redundou numa excursão de grandes dificuldades. Jesus, ele chamava Jesus de Nazaré, Maria de Nazaré, porque ele, apesar de ter nascido em Belém, ele foi criado em Nazaré. Nazaré era uma cidade muito pequenininha, a gente supõe, através do estudo que eu estava falando esses dias, que eu estava fazendo esses dias, estudando algumas
anotações referentes a Nazaré, ela teria mais ou menos, a época de Jesus, umas 50 habitações, 50 casas. E se a gente for fazer a conta que tem mais ou menos 6 pessoas, 6, pai, mãe, mais as crianças, 4 crianças e tal, tinha só umas... Era uma vila, né? Um vilarejo. 300 pessoas mais ou menos. Ontem eu falei na conversa com o Mardel, no Instagram, que por isso que quando o Bartolomeu, ele falou que era Natanael, chamava Natanael à época, quando o Filipe chegou para ele e falou assim, o Messias chegou, o anunciado Messias chegou. E de onde que ele é? De Nazaré. O Bartolomeu, Natanael, falou assim, pode vir alguma coisa que preste de Nazaré, porque eles mesmos, né, não davam valor por ser uma cidade muito pequena. Então Jesus, ele nessa peregrinação, logo no começo, ele vai até Nazaré, a cidade dele, onde ele era conhecido, e quando a gente volta numa cidade, eu, por exemplo, sou do interior. Eu não sou de Belo Horizonte, não sou, né, também daqui de Lagoa Santa. Tenho o prazer de poder estar hoje aqui nessa cidade, que eu gosto muito. Mas quando a gente sai de uma cidade, a gente volta com saudade dos amigos, dos vizinhos, das pessoas que nos conhecem, né? Então Jesus, quando adentra Nazaré, juntamente com os discípulos, ele não estava sozinho, mas que ele retorna, ele volta a Nazaré, a expectativa, ao menos dos discípulos, seria que ele fosse não ovacionado, mas bem recebido, bem quisto, etc. Quando ele chega a Nazaré, ao contrário, ele é totalmente assim. A gente vai seguindo o texto que a gente vai entender. Foi assim que a viagem do mestre a Nazaré redundou numa excursão de grandes dificuldades, provocando de sua parte as observações quase amargas que se encontram no Evangelho com respeito ao berço daqueles que o deveriam guardar no santuário do coração. É quando ele adentra Nazaré, depois ele sai, e aí no Evangelho ele fala, né? Não é amargo, ele fala... Ele faz a afirmação, ninguém é rei na sua própria terra, ninguém é profeta na sua própria terra, né? Porque quando ele chega lá, eles não compreendiam de jeito nenhum, inclusive as pessoas do próprio sangue dele, porque nós sabemos que quando Maria casou-se com José era mais velho que ela, era uma adolescente, né? E ele já tinha filhos, então por isso que aí é que são os irmãos de Jesus consanguíneos, né? Irmãos por parte de José. Eles não compreendiam, né? O que teria acontecido aquele que... Imagina você, uma pessoa que foi criada com você, de repente ele né, fazer esse movimento todo. Então, meu irmão, os irmãos deles deviam pensar, mas não é não, ele é o mais novinho, ele não sei, né? Aí vai saber, mas a gente sabe que teve esse movimento todo, e Humberto de Campos vem nos falar aqui. Quando ele volta à terra natal, né? Não foi bem visto. Não foram poucos os adversários de suas ideias renovadoras que o precederam na cidade minúscula, buscando neutralizar-lhe a ação por meio de falsas notícias e desmoralizá-lo, argumentando com informações mal alinhavadas de alguns nazarenos. Então xingavam, chamavam ele de mentiroso, de feiticeiro, era o filho, deviam, né, se expressar, você é filho do carpinteiro, José o carpinteiro, é filho de Maria... etc, etc, etc. Para Jesus isso não importava. Um espírito com grandiosidade dessa, não tem nem como ter, né? Então, assim, Jesus sentiu de perto, ele deve ter observado, eu falei, meu Deus, um momento delicado que ele estava vivenciando, porque eles estavam revoltados, eles estavam injuriados, e aí eles colocavam para fora o que eles tinham para colocar para fora aquela hora, né? É mentira dele, ele dá falsas notícias, etc. Então, Jesus sentiu de perto a delicadeza da situação que se lhe criara com a primeira investida dos inimigos gratuitos de sua doutrina, mas aproveitou todas as oportunidades para as melhores ilações na esfera do ensinamento. Então, o que aconteceu? Quando a gente está numa discussão, no meio de uma discussão, a pessoa olha para você com raiva, ela tá irada, ela tá nervosa. Não é o momento da gente falar nada, não é o momento da gente... Você vai discutir, né? Num momento desse, de dentro da pessoa, tá ali um caldeirão fervente de coisa
que ela fala, às vezes, nem é o que ela está sentindo, o que ela está pensando, o que ela acha, a opinião dela, mas naquele momento de raiva ela explode, ela fala muita coisa. Então eles estavam irados, injuriados contra Jesus. Então para ele, eu não vou discutir, eu vou ficar na minha, eu vou ficar em silêncio, eu não vou, né? Não vou, peraí, é eles ali que, né, eles estão fazendo, mas eu não vou aceitar isso. Como nós não devemos nos portar, né? É difícil quando a gente está enfrentando uma situação assim, mas a astúcia, realmente, até a caridade mesmo, a gente ouvir o que tem que nos falar, ouvir a humilhação, ouvir o que tiver que ouvir em silêncio, né? Em silêncio, porque isso é importantíssimo. Se a gente coloca lenha, se a gente coloca gasolina, se a gente coloca, o fogo só aumenta. E aí ele fala assim, né? Só que Jesus é um espírito iluminado. Ele pensava assim, e os discípulos? Os discípulos são como nós, né? Seres humanos. O que aconteceu? Eles ficaram revoltados, vendo todo mundo falar de Jesus, denegrir, chamar ele de mentiroso, caluniador, etc. Jesus, no entanto, aproveitou a ocasião para o ensinamento. Ele não pediu uma deixa, né? No entanto, o mesmo não aconteceu a seus discípulos. Filipe e Simão Pedro, principalmente, chegaram a questionar seriamente com alguns senhores da região, trocando palavras ásperas em torno das edificações do Messias. Filipe e Pedro. Simão Pedro. Não, peraí, você tá falando mal do mestre, você não convive com ele, quem te falou que ele fala mentira e tal, e compraram as brigas, né? Discutiam, trocaram palavras ásperas com os senhores, né? E ficaram naquela troca deviam gargalhar, deviam fazer ironias, né? Zombarias em relação a ele é daqui, ele era um menino, era um assim, agora vem aqui falar que ele é o rei, que ele é isso, que ele é aquilo. Então, não faltavam os que viam no Senhor um servo ativo do espírito do mal. Olha só, do espírito do mal, um inimigo de Moisés, uma secla de príncipes desconhecidos ou de traidores ao poder político de Antipas. Tamanhas foram as discussões em Nazaré que os seus reflexos nocivos se faziam sentir fortemente sobre toda a comunidade dos discípulos. Bom, todos eles estavam próximos a Jesus e foram com ele junto a Nazaré. E quando eles chegam lá na terra natal do Cristo, eles começam a ouvir aquelas exclamações, aquelas humilhações, né? Aquele descrédito que eles tinham em Jesus. E eles começaram a ter contendas entre eles, entre o colegiado mesmo dos discípulos. Pedro e André advogavam a causa do mestre com expressões incisivas e sinceras. Tiago aborrecia-se com a análise dos companheiros. Levi, que era Mateus, protestava expressando o desejo de instituir debates públicos de maneira a evidenciar-se a superioridade dos ensinos do Messias em confronto com os velhos textos. Então, Mateus, como ele era um dos poucos ele era alfabetizado, vamos para um debate na praça. Jesus vai rebater o que eles estão falando. Vamos todo mundo agora falar e mostrar quem que é o mestre. A postura de cada um dos apóstolos, cada um dos discípulos, cada um tinha uma opinião. E aí Jesus chegou, olhou e falou, não, peraí. Tá acontecendo até a discórdia entre os discípulos. Tá ficando séria a coisa. Nós vamos embora agora, a gente vai sair de Nazaré, nós não vamos ficar aqui. De jeito nenhum, a gente vai embora. E aí ele fala sobre a retirada, né? Ordena a retirada. Jesus compreendeu os acontecimentos e calmamente ordenou a retirada, afastando-se da cidade com tranquilo sorriso. Nós não vamos ficar mais aqui. Nessa hora a gente imagina, né, a cena que tem no Evangelho, tira a poeira dos pés, da sandália e vambora. Deixa aí, eles não estão preparados para ouvir, não estão preparados para ter esse conhecimento ainda, deixa eles aí. Então, não obstante a determinação e apesar do regresso a Cafarnaum, a maioria dos apóstolos prosseguiu em discussão, estranhando que o mestre nada fizesse e reagindo contra as envenenadas insinuações a seu respeito. Então eles deviam ir assim, meu Deus, por que Jesus não reagiu? Eles falaram que ele é mentiroso, ele pode falar, ele pode se defender, por que não fez nada, por que ele ficou calado?
né? Eles foram durante o caminho para Cafarnaum discutindo, falando sobre isso. Então eles estavam, só que eles estavam defendendo com sinceridade, não era com maldade. Eles acreditavam no que Jesus estava falando, né? Sentiam com o coração, já tinham absorvido essa verdade, esses ensinamentos maravilhosos, já sabiam discernir, tinham um discernimento dessa luz maravilhosa que é a boa nova. Mas eles não aceitavam porque que Jesus tinha ficado calado e não tinha, né, respondido as perguntas, não tinha tentado se defender, ao menos. Daí, alguns dias, obedecendo às circunstâncias ocorrentes naquela situação, Pedro e Filipe procuraram avistar-se com o Senhor, ansiosos pela claridade dos seus ensinos. Então, eles devem ter chegado para Jesus: vem cá, por favor, mestre, senta aqui, me responde por que você não quis resolver, por que você ficou calado daquela situação, por que você sabe que eles estavam falando mentira, estavam... aquilo era calúnia, você não é feiticeira, sua palavra é isso, é aquilo, a gente tem testemunho dos acontecimentos, a coisa mais maravilhosa que está acontecendo, por que você não se defendeu? Jesus belamente responde para eles, né? Quando o Pedro, injuriado, pergunta para ele: mestre, chamaram-vos servo de Satanás? Nós reagimos prontamente, nós, discípulos, reagimos prontamente, né? Com sinceridade, o Pedro falava. Observamos que por vós mesmos nunca oporias a contradita, ajuntava Filipe, convicto de haver prestado excelente serviço ao mestre bem-amado. E por isso revidamos aos ataques com a maior força de nossas expressões, né? Então ele pensou assim: bom, eu sabia que você não ia ser contra a gente te defender, por isso é que nós fomos, adentramos na discussão, porque tá errado, etc, etc. Então, por exemplo, eles estavam passando por ali e ouviram os cochichos. Quando você vai passando perto, alguém pode até falar assim: nossa, ele é servo de Satanás, ele é do mal, E eles entraram e reagiram contra isso, né? E Filipe ainda afirma que Jesus não seria contra. Não obstante o calor daquelas afirmativas, Jesus meditava com a doce placidez no olhar profundo, enquanto os interlocutores o contemplavam, ansiando pela sua palavra de franqueza e de amor. Então eles ficaram olhando para ele e falaram assim: ó, eles falaram isso de você, falaram aquilo, o que você tem a nos dizer? O que você tem a nos dizer? Afinal, saindo das suas reflexões silenciosas, o mestre interrogou: acaso nós podemos colher uvas nos espinheiros? Isso é bacana para pensar, né? A gente pode colher uva nos espinheiros? A gente está diante de alguém que não tem capacidade nenhuma de nos dar uma coisa doce, uma coisa boa. Como é que eu vou fazer isso? A pessoa está em sofrimento, ela não entende ainda o que eu já entendo. E aí minha postura tem que vir antes, né? Se eu conheço, eu sei que isso está errado, eu sei que o que é o certo, o perdão é meu, eu que tenho que amar, eu já sei o quão é importante isso. Eu vou exigir dele. O que ele não pode me dar ainda, vai dar, né? Agora vai ser agora, nesse momento ele não pode me dar. Acaso poderemos colher uvas nos espinheiros? De modo algum eu me empenharia em Nazaré numa contradita estéril aos meus opositores. Contudo, procurei ensinar que a melhor réplica é sempre a do nosso próprio trabalho, do esforço útil que nos seja possível. Neste particular, não deixei de operar na minha esfera de ação, de modo a produzir resultados. A nossa discussão à cidade vizinha, tornando-a proveitosa, sem desenhar as palavras construtivas nos instantes oportunos, né? Então, o que ele quis dizer? Eu ia entrar numa discussão, eu ia discutir, eu ia falar que não, eles não sabem, meu reino não é desse mundo, que é o amor que é o mais importante. Se eu entrasse numa discussão dessa, ia ser uma coisa à toa, ia ser uma coisa que não ia ter, não ia render nada. Ao contrário, peraí, eu preferi dar o exemplo. Através do trabalho, eu dei o exemplo, eu fiquei calado, eu demonstrei, arrastei multidões, porque assim, né, o exemplo arrasta multidões, muito mais que palavras, igual o apóstolo Paulo falava. Então ele falou assim: ou não, a discussão não vai valer nada, não vai me levar a lugar nenhum, não vai acrescentar nada em ninguém, né? A pessoa tá aflita ali, ela não vai refletir nem no que ela tá ouvindo. Na hora que ela tá ali daquele jeito, ela não vai refletir nem no que ela tá ouvindo.
Então não adianta, né? A hora que a gente entra naquelas coisas que chega uma hora que até é uma discussão calorosa, você tá no meio da discussão, a pessoa começa a ofender e você, se você entra na dela, você acaba... Chega uma hora que aí você começa a falar até mentira, né? Porque vira ofensa. Não tem mais argumento, não tem mais o que você falar. E aí Jesus fala assim... ao termo de todas elas, teríamos apenas menores probabilidades para o triunfo glorioso do amor e maiores motivos para a separatividade e odiosas dissensões. Só devemos dizer aquilo que o coração pode testificar mediante atos sinceros, porque de outra forma as afirmações são simples ruídos sonoros de uma caixa vazia. Não adiantava ele colocar aquilo naquela hora que eles não iriam entender, não iriam assimilar. Filipe insistente, né, como sempre. Mestre, atalhou Filipe quase com mágoa. A verdade é que a maioria de quantos compareceram às pregações de Nazaré falava mal de você. Então ele estava chateado, ele estava entristecido. E ele não conseguia entender isso. Falava mal de Jesus. E por que Jesus não fez nada para... Aí Jesus, assim, belamente, ele responde assim: mas não será vaidade exigirmos que toda gente faça de nossa personalidade elevado conceito? Não é vaidade você querer que todo mundo que te conheça te aplaude, acha que você é ótimo, que você é bacana, que você é isso, aquilo? É um ego seu. É uma coisa, aí já é referente a seu ego. Interrogou Jesus com energia e serenidade. Ele foi enérgico, sereno, como sempre, porque a gente não imagina Jesus nervoso, né? Nas ilusões que as criaturas da Terra inventaram para a sua própria vida, nem sempre constitui bom atestado da nossa conduta o falarem todos bem de nós, indistintamente. Agradar a todos é marchar pelo caminho largo, onde estão as mentiras da convenção. E aí você quer agradar a todos, você entra pela porta larga e você vai ter um monte de gente que a gente sabe como é que é, né? Mentirosa, puxa saco, que vão falar mentiras apenas para te agradar. Vão te elogiar sem realmente pensarem ou sentirem isso em relação a você, né? Então Jesus pergunta para ele assim: é vaidade nossa querer que todos nos admirem? Se vir a Deus é tarefa que deve estar acima de tudo e por vezes nesse serviço divino, é natural que desagrademos aos mesquinhos interesses humanos. Filipe, sabes de algum emissário de Deus que fosse bem apreciado no seu tempo? Todos os portadores da verdade do céu são incompreendidos de seus contemporâneos. Portanto, é indispensável consideremos que o conceito justo é respeitável, mas antes dele necessitamos obter a aprovação legítima da consciência dentro de nossa lealdade para com Deus. Então, cuidado com a porta larga. Cuidado com a porta larga, né? Claro, sempre a gente vira e fala assim: eu vou ser bom porque o fulano tem que me aceitar assim, assim, assim. Lógico que você não vai ser uma pessoa grosseira, né? Mas se você tem uma convicção, igual a gente que já conhece o evangelho, deixa a pessoa falar: Carola, né? Fala demais, quer colocar Cristo em tudo. Não tem problema. Acabou. A pessoa, ela tem que aceitar a gente do jeito que a gente é. E nós também temos que aceitar as pessoas do jeito que elas são. E quando a gente é uma pessoa, quando a gente tinha uma companheira nossa, uma colega nossa, que ela fala assim: põe máscaras, você deixa de ser autêntica. Aí já não existe mais aquela veracidade no relacionamento, na maneira de você se mostrar, de você conversar, de você ter esse diálogo com o próximo, né? Então Jesus fala assim, né? Aí Jesus fala: cuidado com a porta larga, né? A conveniência é muito grande. Simão Pedro chega para ele e fala assim: mestre, mas a quem as explicações da hora calavam profundamente, né? Nos acontecimentos mais fortes da vida não deveremos, então, utilizar as palavras enérgicas e justas, né? Aí você fala assim: tá abusando de mim, mestre. Tá demais. Nós não podemos usar uma palavra mais enérgica. A pessoa fala: não, peraí. Agora eu vou falar. Nós não podemos fazer isso? Não podemos? Né? Eu vou te falar umas verdades aqui, você tá abusando de mim, você tá me chamando, né? Você tá achando que eu sou isso aqui. A gente não pode dizer isso.
Aí Jesus responde para ele: em todas as circunstâncias, convém naturalmente que se diga o necessário. Convém, porém também é imprescindível que não se perca tempo. Chega, fala o que é necessário que seja dito na hora, né? Olha, você não pode fazer isso, não. Mas aí a gente chega, ou as pessoas chegam, e dá uma sentada na pessoa e fala aquele sermão e vai, maçante, humilhando, denegrindo, para depois chegar. Então, o que Jesus fala aqui é muito importante quando ele fala assim, fala o necessário. A gente tem que falar, tem que repreender? Sim, mas fala o necessário. Não fica ali, ó. Né? Isso é uma espécie até de maltrato. Você ficar em cima da pessoa, pá. Né? É também imprescindível que não se perca tempo. Deixando transparecer que as elucidações não lhe satisfaziam plenamente, perguntou Filipe então. Não tive resposta não. Então ele perguntou: Senhor, vossos esclarecimentos são indiscutíveis. Entretanto, eu preciso acrescentar que alguns dos companheiros se revelaram insuportáveis nessa viagem a Nazaré. Uns me acusaram de brigão e desordeiro, outros de mal entendedor de vossos ensinamentos. Se os próprios irmãos da comunidade apresentam essas falhas, como há de ser com o futuro do evangelho, né? As próprias palavras que o Senhor nos ensinou, o que o Senhor do evangelho nos relata, tá havendo discórdia entre nós próprios. Me chamam de brigão, de violento. E o que vai ser do evangelho, o futuro do evangelho então? Se dentro dessa comunidade pequenininha, 12 discípulos, tá tendo discussão em relação a isso, como é que vai ser? Aí Jesus fala assim, olha para ele, reflete um momento e fala assim: essas são perguntas que cada discípulo deve fazer a si mesmo. Mas com respeito à comunidade, Filipe, pelo que me compete esclarecer, cumpre me perguntar para você se você já edificou o reino de Deus no íntimo do seu espírito. Porque se você edificou o reino de Deus, se você entendeu a palavra de Deus, isso já não é mais problema para você. O outro ainda não entendeu, mas você já entendeu. Então ele coloca a mão na cabeça assim, pensa o Filipe nessa hora e fala assim: é verdade que ainda não. Eu também não. Né? Edificar o reino de Deus dentro do nosso coração. Imagine isso. A gente está tentando, a gente tenta. Vamos conseguir, claro. Né? De dentro dessa realidade, podes observar que se o nosso colégio fosse constituído de irmãos perfeitos, teria deixado de ser irrepreensível pela adesão de um amigo que ainda não houvesse conquistado a divina edificação. Então, assim, como cresceriam? São seres humanos. A gente vai evoluindo, né, aos poucos. Ambos os discípulos compreenderam e se puseram a meditar enquanto Cristo continuava. O que é indispensável é nunca perdermos de vista o nosso próprio trabalho, sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade de coração. Se nos labores da vida um companheiro nos parece insuportável, e aí a gente vai encontrar pessoas que convivem, né, no nosso dia a dia, no trabalho, na escola, no vizinho, não sei. Graças a Deus, hoje em dia eu não tenho mais esse convívio. Parece que todas as pessoas que são próximas a mim são muito caras, eu gosto demais da conta, aprendo muito com cada uma delas, graças a Deus. Mas a gente vê relatos de pessoas que são insuportáveis mesmo de conviver um com o outro, né? Às vezes até dentro da própria família. Então ele fala assim, se nos labores da vida um companheiro nos parece suportável, é possível que também algumas vezes sejamos considerados assim também. A gente deixa, né? Nós somos as pessoas que se tornam insuportáveis para os outros. Temos que perdoar aos adversários, trabalhar pelo bem dos nossos inimigos, auxiliar os que zombam da nossa fé. Nesse ponto de suas afirmativas, Pedro atalhou dizendo: mas, para perdoar, nós não devemos aguardar que o inimigo se arrependa? E que fazer na hipótese de um malfeitor assumir a atitude dos lobos sob a pele da ovelha? Como é que a gente vai perdoar de verdade? Se a gente fica assim, será que ele arrependeu? Será que ele está, né? É coração puro. Por isso que quando ele diz que quando a gente reconcilie com seu inimigo, reconcilie-se com seu inimigo, depois você vem a Deus. Porque a gente, para estar próximo de Deus, a gente tem que estar com o coração puro, com um sentimento bom, para poder nós termos essa capacidade de aproximação a Deus, né? Então ele responde para Pedro assim: Pedro, o perdão não exclui a necessidade da vigilância, como o amor não prescinde da verdade.
Então, você pode perdoar e pode ficar atento, sim, a seu inimigo, entre aspas, né? Não significa... Os Espíritos são tão bons com a gente que tem uma pergunta do Livro dos Espíritos que ele fala assim, o que a gente pode fazer para evoluir? Se suportem. Então, eles não pedem pra gente se amem, se abracem, se suportem, procurem se suportar, para que a gente possa vencer essas mazelas, né? Até o ponto que a gente suportando, né? Aquela coisa fazendo tudo, melhor a gente começa a amar mesmo, no sentido real da palavra. A paz é um patrimônio que cada coração está obrigado a defender para bem trabalhar no serviço divino que lhe foi confiado. Se nosso irmão se arrepende e procura o nosso auxílio fraterno, amparemo-lo com as energias que possamos desprender. Mas nenhuma circunstância cogite de saber se teu irmão está arrependido. Esquece o mal e trabalha pelo bem. Quando ensinei que cada homem deve conciliar-se depressa com o adversário, eu busquei salientar que ninguém pode ir a Deus com sentimento de odiosidade no coração. Não poderemos saber se nosso adversário está disposto à conciliação. Todavia, poderemos garantir que nada se fará sem a nossa boa vontade e pleno esquecimento dos males recebidos. Se o irmão infeliz se arrepender, estejamos sempre dispostos a ampará-lo e a todo momento precisamos e devemos olvidar o mal. E aí ele vem aqui falar assim que é maravilhoso pelo seguinte, porque às vezes a gente fala assim, eu desculpei fulano, eu perdoo fulano, eu desculpei, mas você ainda tem um rancor lá dentro de você. E esse rancor é como se fosse um véu que cobre totalmente, é uma névoa que está nos seus olhos. E essa névoa impede de que a gente enxergue até o próprio Deus mesmo, a divindade, o amor, os próprios amigos espirituais que estão próximos a nós. São inúmeros os relatos de espíritos que estão sendo acolhidos, sendo socorridos, o tempo todo o espírito está ali ao redor, querendo auxiliar, querendo ajudar, e eles não conseguem enxergar, eles não conseguem ter contato. Exatamente por isso, porque estão vinculados à vingança, a rancor, a raiva, a remorso, né? Então esse é importante demais, porque o rancor, a raiva não nos afasta somente da pessoa que despertou isso em nós, não. Nos afasta de Deus também. Nos afasta dos espíritos superiores, dos nossos mentores. Então é importante que a gente saiba disso, né? Foi quando então fez Simão Pedro a sua célebre pergunta, que todos nós conhecemos, que tem várias respostas. Senhor, então, quantas vezes pecará meu irmão contra mim, que eu hei de perdoar, né? Será até 7 vezes? E aí Jesus responde, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Então a gente lembra da historinha do nosso amado mentor Chico Xavier, que quando ele ia para a Fazenda Modelo Pedro Leopoldo, ele ia a pé, e sempre pelo caminho, né, ele encontrava várias pessoas, e teve uma dessas, né, uma certa feita, ele andando, teve uma pessoa que xingou ele, todo dia passava, a pessoa falava, macumbeiro, não sei o quê, não sei o quê. Aí ele olhava assim, aí o Emmanuel falou assim, quantas vezes tem que perguntar, mano? Ele falou com o Emmanuel 70 vezes 7, aí o Emmanuel, ele falou assim, eu vou perdoar 70 vezes 7. Ele foi anotando. Até o dia que chegou 490 vezes, que ele passou perto e ela xingou ele, né? Dirigiu impropérios. Aí ele falou assim, pronto, Emmanuel, resolvi. Hoje foi 490 vezes. Deixa eu passar. E ela... Aí o Emmanuel falou assim, quem te falou que é só isso? 7 vezes 7 vezes toda e qualquer ofensa que chegar até nós. Então, assim, como que é importante? Ofensa também, entre aspas, porque se a gente se sentiu ofendido é porque nos magoou. Vai chegar um ponto que a gente vai acostumar tanto a não dar tanta importância, a não deixar que isso nos ofenda, que vai ser tão, né, uma coisa tão natural que a gente não vai se sentir ofendido com qualquer expressão, qualquer atitude que a pessoa tenha para conosco, né? Então, isso é muito bacana. E Humberto de Campos, para finalizar aqui, ele vai deixar uma mensagem muito bonita, que ele fala assim, daí por diante, né, depois que saíram de Nazaré e tal, o mestre sempre aproveitou as menores oportunidades para ensinar a necessidade do perdão recíproco entre os homens na obra sublime da redenção.
acusado de feiticeiro, de servo de Satanás, de conspirador. Jesus demonstrou em todas as ocasiões o máximo de boa vontade para com os espíritos mais rasteiros de seu tempo. Sem desprezar a boa palavra no instante oportuno, ele falava sempre que tinha uma brechinha e ele falava, ensinava, né? Trabalhou a todas as horas pela vitória do amor, com o mais alto idealismo construtivo. E no dia inesquecível do Calvário, em frente dos seus perseguidores e verdugos, revelando aos homens ser indispensável a imediata conciliação entre o espírito e a harmonia da vida, foram estas suas últimas palavras. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E aí, com essas palavras finais, a gente vai pensar assim, a gente tem como intercessor nosso mentor, nós temos como intercessores Maria Santíssima, que não descuida da gente de jeito nenhum, né? Principalmente esses irmãozinhos nossos mais sofredores que estão envolvidos com as drogas, com, né, os vícios, os suicidas. Maria já afirma, né? Através de várias comunicações também, e escritas, testemunhos, tudo, que ela não desampara, ela cuida mesmo. Imagina Jesus sendo nosso intercessor junto a Deus. Porque na hora que ele fala assim, eles me crucificaram, eles fizeram isso e aquilo comigo. Mas Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. É um intercessor. De repente, entre os povos, né? Entre os povos não, a população que estava ali, que também isso quer dizer que a gente pode, né? Com certeza nós também estávamos presentes naquela época. Talvez a gente teria um sofrimento maior, talvez a gente teria que passar momentos mais difíceis para poder resgatar toda essa ignorância que a gente, né? Entre aspas, né? Ignorância entre aspas. Mas ele foi o nosso intercessor. Perdoa porque eles não sabem o que fazem. Isso é maravilhoso. É maravilhoso, meu Deus do céu. Jesus que é governador do planeta Terra, que sabe que a gente não tinha capacidade, que sabe que a gente não tem capacidade, ele não existe tanto da gente. É aos pouquinhos, é um pouquinho de cada vez, né? Sempre olhando, sempre amando, sempre cuidando, como o irmão mais velho mesmo, como o irmão mais velho cuida, orienta, ensina, defende, né? Então é isso. Essa lição número 10 do livro Boa Nova é maravilhosa. Todas elas são. E à medida com o andar da carruagem, a gente vai fazendo os estudos assim, durante a sexta-feira, pequenos, mas que possamos, que nos leve a refletir sobre a mensagem real que tem, né? Incutida dentro de todas as palavras. Ensinamentos do Cristo, né? Particularidades que impossível narrar dentro do Evangelho, né? Não tinha, igual o apóstolo João afirma, que se fosse falar tanto sobre esse homem mágico, esse homem maravilhoso que é Jesus, não haveria biblioteca no mundo que comportasse. Então, que a paz do Senhor Jesus possa nessa noite aquecer nossos corações, que a energia de vibrações positivas estejam presentes nos nossos lares e que se estenda para a nossa rua, para o nosso bairro, para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, para o mundo inteiro, para o universo inteiro. Agradecemos à espiritualidade superior por ter nos permitido mais uma noite de estudo. Que possamos descansar nossos corpos em paz, com consciência tranquila, e que saibamos aproveitar todas as oportunidades de trabalhar no bem e no amor, como Jesus nos ensinou. Que assim seja.